Fala pessoal, eu sou o Matheus Bortolã e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a derivada das funções potências e das funções raízes. Antes da gente começar, já deixa aqui seu like, se inscreve no canal, deixa seu comentário e compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece, certo? Vamos lá já para fazer as contas aqui do que a gente precisa. Quando eu falar de função potência e raiz, o que eu quero dizer é, a gente vai derivar, usando a definição da derivada, as funções f de x igual a x elevado a n, onde n é um número natural maior ou igual a 1, e a gente vai derivar as funções raízes enésimas, que são também as funções do tipo x elevado a 1 sobre n, e aqui com n maior ou igual a 2, certo? Para que a gente consiga derivar essas funções, a gente vai precisar lembrar de duas coisinhas. Uma delas, bastante importante, é a fatoração de a elevado a n menos b elevado a n. Essa fatoração, a gente lembra que é a menos b por a elevado a n menos 1, a elevado a n menos 2 vezes b, todos os termos aqui do meio, até chegar no a elevado a bn menos 2 mais b elevado a n menos 1. Uma coisa importante para a gente notar é que nessa fatoração aqui, nós temos n termos. Certo? Por que são n termos? Porque se a gente for pensar que aqui tem um b elevado a 0, nós começamos do b elevado a 0, b elevado a 1, que é o b ao quadrado, b ao cubo, b elevado a n menos 2, até b elevado a n menos 1. Então, a gente tem de 0 até n menos 1. Então, isso são n termos. Então, nós temos n termos aqui nessa fatoração e ela é dessa forma. E, só para a gente se lembrar, que uma função f ela é diferenciável num ponto x0, se esse limite aqui de x tendendo a x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0 existe, e para esse limite a gente denota ele com f' de x, que é a derivada da f em x0. Certo? Então é isso que nós vamos fazer, calcular esse limite aqui para as potências e para as raízes. Para as potências, então, nós temos a f de x, x elevado a n, o domínio dela é todo o conjunto dos números reais, então eu vou pegar um x0 aqui real, então a gente vai tomar x0, um número real, e a gente vai calcular o seguinte limite, o f' do x0, que é o limite de x tendendo a x0, de f de x, que é x elevado a n, menos o f do x0, que é o x0 elevado a n, sobre x menos x0. E aqui nós vamos usar a fatoração que eu coloquei como lembrete aqui, só que em vez de a e b, nós vamos usar ela com x e x0. Então a gente vai colocar aqui, isso é x menos x0, que é a menos b, e aqui ficaria x elevado a n menos 1 mais x elevado a n menos 2 vezes x0 até x0 elevado a n menos 2 mais x0 elevado a n menos 1. Tudo isso dividido por x menos x0. Esse x menos x0 é um fator que se cancela, e a gente ficou, então, com o limite de x tendendo a x0 de x elevado a n menos 1 mais xn menos 2 x0 mais x, x0 n menos 2 mais x0 n menos 1. Certo? Quando a gente faz o x tender para x0, vejam, esse x elevado a n menos 1 vai para x0 elevado a n menos 1. Esse pedaço vai para x0 elevado a n menos 2 vezes x0. Esse pedaço vai para x0 e o x0 n menos 2. E esse está parado aqui, não depende de x, é x0 a n menos 1. Mas vejam, esse x0 por x0 a n menos 2 é x0 a n menos 1. E esse x0, xn menos 2, x0 n menos 1. Todos os termos que estiverem aqui no meio também vão para x0 elevado a n menos 1. Então, como eu tenho n termos e todos eles são x0 elevado a n menos 1, esse limite aqui é n vezes
x0 elevado a n menos 1, certo? Então, a f' do x0 é nx0 elevado a n menos 1. Se no lugar de x0 eu escrever x, o que eu tenho aqui como resposta é que o f' de x é nx elevado a n menos 1. E isso serve para todo x real. E essa regra é uma regra útil para a gente lembrar quando a gente está derivando potências, que é conhecida como regra do tombo, que é a derivada de x elevado a n. Esse n que está no expoente aqui cai, multiplicando, e no expoente sobra n menos 1. Então, por exemplo, se a gente for derivar x ao cubo, esse 3, que é o expoente, cai, fica x elevado ao 3 menos 1, que é 2. Se eu for derivar x à oitava, esse 8 cai, x elevado a sétima. E assim por diante para todas as potências. Então, só a gente lembrar dessa regra bem útil para derivar potências. E agora para as raízes. Para as raízes a conta é um pouquinho mais complicada, porque a gente vai ter que trabalhar um pouco mais com o limite, mas não tanto assim. Então, aqui, vejam que o domínio da função raiz, ela varia. Ela é todos os reais se o n é ímpar e só os números maiores ou iguais a zero se o n é par. Porque, por exemplo, se o n for 2, eu tenho aqui uma raiz quadrada e eu não tenho raiz de número negativo. Então, o domínio são só os números que são maiores ou iguais a zero. Então, a gente tem que sempre se atentar com esse fato do domínio, mas vamos fazer as contas, né? Então, aqui eu vou pegar um x0 aqui no domínio da minha função, que pode variar, pode ser os reais para n ímpar e o conjunto dos reais maiores ou iguais a zero para n par. E a gente vai calcular o f' de x0, que é o limite de x tendendo a x0 de f de x, então x elevado a 1 sobre n, menos f de x0, que é x0 elevado a 1 sobre n, sobre x menos x0. Vou arrumar esse n aqui, porque ficou feio. 1 sobre n. E aqui nesse limite nós vamos fazer uma mudança de variável para conseguir resolver. Aqui nós vamos colocar o seguinte, eu vou chamar de y o x elevado a 1 sobre n, e o y0 eu vou chamar de x0 elevado a 1 sobre n. A gente vê que quando o x vai para x0, o y, que é o x elevado a 1 sobre n, vai para o x0 elevado a 1 sobre n, que é o nosso y0, certo? Então, esse limite aqui vai ficar o limite de y tendendo a y0, vou escrever na variável y agora, e x elevado a 1 sobre n é o y, menos x0 elevado a 1 sobre n é o y0, dividido, e aqui x, o x eu tiro dessa expressão aqui, certo? Só elevando ao n. Então, se o y é x elevado a 1 sobre n, elevando a n, eu tenho que o y elevado a n é o x. Então, aqui eu fico com y elevado a n. A mesma coisa, o x0 é o y0 elevado a n. E eu vou usar a mesma expansão que nós usamos, a mesma fatoração que nós usamos para o limite anterior aqui embaixo agora. Então, isso fica limite de y tendendo a y0. Em cima eu fico com y menos y0. Embaixo, y elevado a n menos y0 elevado a n, y menos y0, que multiplica y a n menos 1, mais y n menos 2, y0, até o y0 elevado a n menos 1. Como antes, o y0 cancela com esse, e aqui a gente vai ficar com o limite de y tendendo a y0, e aqui eu vou ficar com 1 sobre y elevado a n menos 1, mais y a n menos 2, y0, mais até y0 a n menos 1. Vejam, né? Esse pedaço aqui, y elevado a n menos 1, vai para o y0, n menos 1,
esse y elevado a n menos 2 vai para o y0 elevado a n menos 2, mas como eu tenho esse y0 multiplicando, essas duas coisas juntas vão para y0 a n menos 1, esse último vai para y0 a n menos 1, e aqui eu tenho n fatores, como eu tinha antes, então esse limite é 1 sobre n y0 elevado a n menos 1. Mas a minha resposta não pode ser em y0, tem que ser no x0, que é o x0 que eu estou calculando. Então, para cá, a gente vai fazer o seguinte, eu vou voltar vamos fazer essa conta numa outra página, então a gente ficou com f' de x0 é 1 sobre n y0 elevado a n menos 1. E a gente vai voltar no x, 1 sobre n, lembrando que o y0 era o x0 elevado a 1 sobre n. Então, isso aqui ficou x0 elevado a 1 sobre n elevado a n menos 1. Isso aqui é a mesma coisa que escrever 1 sobre n x0 elevado a n menos 1 sobre n, que é a mesma coisa que escrever 1 sobre n x0 1 menos 1 sobre n. E esse x0 elevado a 1 menos 1 sobre n eu posso passar para o numerador trocando o sinal desse expoente. Então, a gente ficou com 1 sobre n x0 elevado a 1 sobre n menos 1. Veja que aqui vale para x0 diferente de 0, se o n é ímpar, e para x0 positivo, se o n é par. Se o n é ímpar, o domínio da minha função é todos os reais, porque as raízes ímpares, o domínio dela é o conjunto de todos os reais. Mas eu não consigo calcular essa expressão aqui quando o x0 é 0, porque eu vou ter uma divisão por 0. Então, o x não pode ser 0 para n ímpar. Para n par, o meu domínio já era o conjunto dos reais maiores ou iguais a 0. Isso eu só não posso ter no caso quando x0 é 0, porque também eu teria uma divisão por 0. E aí eu fico com os x0s positivos quando n é par. Então, a f' de x0 ficou 1 sobre n, x0 elevado a 1 sobre n menos 1. Se a gente trocar no lugar do x0 e escrever x, a gente volta aqui e completa o nosso quadro, que é a f' é 1 sobre n, x elevado a 1 sobre n menos 1. Que veja, é a mesma regra. É a regra do tombo, é a mesma regra que a gente tem para potências. O expoente cai multiplicando e eu fico com o expoente menos 1. Por exemplo, se eu for derivar a raiz quadrada de x, que é a mesma coisa que derivar x elevado a meio, o expoente cai, então eu fico com meio, x elevado ao expoente menos 1. Então eu fico com meio de x, meio menos 1 é menos meio. Esse sinal de menos joga o termo lá para baixo, então eu fico com 2x elevado a meio, que é 1 sobre 2 raiz de x, e aqui como o n é par, isso só funciona para x positivo, certo? Então, com essas regras, que a regra das duas é basicamente a mesma, é o expoente cai e eu fico com o expoente menos 1, a gente tem a derivada tanto da potência, x elevado a n, que é nx elevado a n menos 1, quanto das raízes, que x elevado a 1 sobre n, a derivada é 1 sobre n, x elevado a 1 sobre n menos 1. Beleza? Então, por hoje, a gente fica por aqui.